Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, você vai ver aqui na palavra de Deus que assim como há pessoas prontas, pessoas preparadas, pessoas que de fato vivem pela fé em Jesus Cristo, pronta para enfrentar todas e qualquer situação. Há também pessoas que parecem estar preparadas, mas que na verdade não estão. Só que mesmo aquelas que não estão preparadas, o amor de Deus, por conta da misericórdia, Deus ele sempre se antecede e chega antes na vida dessas pessoas para o alertar ou torná-los preparada para, se eventualmente elas vierem enfrentar alguma luta ou passá-lo por algum deserto, elas tiverem tempo suficiente de se preparar para eventualmente enfrentar os desafios da vida. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 2 diz assim: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Veja que os Tessalônicas, para que não fossem surpreendidos, Deus, por meio do apóstolo Paulo, enviou Timóteo para que pudesse confirmar aos Tessalônicas naqueles dias a palavra de Deus, e para que de igual modo dentro da escritura pudesse exortá-lo, como diz no final do versículo 2, ou disciplinar, para que assim aquele povo se tornasse um povo pronto ou preparado, instruído na palavra, para se eventualmente, após ser instruído na palavra, se eventualmente viessem passar por algum desafio, por algum deserto, essa igreja de Tessalônica estivesse pronta para enfrentar os desafios da vida. Assim é nos tempos de hoje. Hoje Deus usa a escritura para falar conosco e muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas rejeitam ouvir e pensam assim: não, eu já sei, eu já conheço. Muitas pessoas, por conta da dureza de coração, acham que não mais precisa ouvir a Deus. Muitas pessoas, por causa da dureza de coração, acham que já sabe de tudo, ignora a palavra, rejeita a palavra, e aí, por ignorar a palavra, ou por conta da dureza de coração, quando surgem as lutas, os temporais, ou os dias ruins que chegam para todo mundo, muitas pessoas não suportam, muitas pessoas desmoronam, muitas pessoas abandonam a fé, pelo simples fato de algumas ignorarem a palavra, uma vez sendo pregada a benefício da fé das mesmas pessoas, como foi o caso aqui dos Tessalônicas. A mensagem anunciada a eles por Timóteo, enviado de Paulo, era exatamente a benefício da fé desta igreja, preparando esta igreja, tornando essa igreja uma igreja preparada para se eventualmente, após ser instruída, se viesse passar por luta, essa igreja tornasse uma igreja pronta, uma igreja preparada para enfrentá-lo todas e qualquer situação. Você que me ouve do outro lado, quando surgem as lutas, os vendavais da vida, quando algo teoricamente falando sai do teu controle, qual é a sua reação? Como você reage adiante de um problema que muitas vezes tira a tua paz? Um problema que eventualmente vem tirar o teu sono, um problema que eventualmente venha te entristecer. De que maneira você age adiante dos problemas? Esses aqui estavam sendo preparados através da mensagem que era para exortar ou disciplinar, tornando os Tessalônicos uma igreja forte, para se eventualmente, após a preparação, se passasse por luta, estivesse pronto para enfrentá-lo. Por isso Timóteo foi enviado a prol do benefício da fé dessa igreja. Olha o versículo 5.
Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Veja que Paulo enviou Timóteo para dentro da mensagem pudesse indagar a fé dos Tessalônica ou da igreja de Tessalônica, se eles estavam prontos, preparados ou não, para se eventualmente surgisse uma luta, como eles enfrentariam. Tem muitas pessoas que quando surge a luta entram em desespero. Há muitas pessoas que quando está sendo provado desistem, até na igreja para de ir. Tem muitas pessoas que por não ter nenhuma preparação espiritual, muitas vezes por ter o coração duro, por rejeitar a palavra, adiante de determinada situação, tem pessoas que desmoronam, não tem estrutura espiritual para enfrentá-lo, certos desafios da vida ou certos momentos. Por quê? Porque é duro de coração, porque rejeita a palavra. A dureza de coração só acrescenta o que é ruim, não o que é bom, na vida daqueles que dessa forma agem. Eu pergunto a você que está me ouvindo: quem você é, o crente preparado ou o crente despreparado? Muitas pessoas não suportam, como disse no 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Veja, o apóstolo Paulo, ou o apóstolo dos gentios, enviou Timóteo a indagar a fé dos Tessalônica, com qual propósito? Temendo que a igreja de Tessalônica fosse provada pelo tentador. E ao ser provada, o apóstolo Paulo pensou: não, se eles não forem instruídos, se eles ainda não tiverem recebido o ensinamento, se eles ainda não tiverem passado pela exortação da palavra de Deus, e o tentador provar, eles não vão suportar. Se o tentador provar e eles não tiverem estrutura espiritual, vão se tornar presa fácil. Se o tentador provar e eles não estiverem prontos, eles não vão suportar a provação. Por isso enviou Timóteo a pregar para os Tessalônica, ao preparar espiritualmente antes que eles fossem provados. Ou seja, enviou Timóteo a indagar o estado da fé dos Tessalônica, para que pudesse prepará-lo, esta igreja, para se eventualmente fosse provada, ela ter estrutura espiritual para suportar a prova. Esta mensagem que eu vim te trazer nesse dia, nesta hora, neste momento, é Deus pela misericórdia, indagando o estado da sua fé, Ele perguntando: se eventualmente, você que está me ouvindo agora, se deparasse adiante de uma grande situação, de um grande deserto, de um grande desafio, de um grande temporal, como você agiria? Qual seria a sua reação? Se você fosse provado fora do comum dos parâmetros que você está acostumado, se você que me ouve fosse provado diferente de todas as outras vezes que você já foi, como você iria agir adiante da prova? Sabe o que eu estou perguntando? Como está a sua fé em Jesus Cristo? Como está o estado da sua fé? De que maneira você tem se comportado na presença de Deus? De que forma você tem aceitado a palavra? De que maneira você tem sido grato para com Deus pelo amor e o cuidado que Ele tem tido para com você? Como está o estado da sua fé? Como é que você enfrenta os problemas? Ou como é que você lidar com eles? No versículo 6, para finalizar, diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Veja que os Tessalônica, a igreja de Tessalônica, aqui eles estão sendo gratos para com Timóteo e para com o apóstolo Paulo que tem enviado Timóteo. Aqui a gratidão da parte da igreja de Tessalônica para com Timóteo, por Paulo, usado por Deus, ter enviado Timóteo para preparar essa igreja, para que se tornasse uma igreja preparada espiritualmente, ou espiritualmente falando, se tornasse uma igreja forte, para após essa preparação, se surgisse eventualmente falando, lutas, essa igreja que tivesse potencial ou estrutura espiritual para suportá-lo.
Veja que a gratidão aqui dos Tessalônicos para com Timóteo e para com Paulo. Diferente de hoje Deus usa o pregador muitas vezes que está perto, orientando, ensinando, pegando no pé, instruindo. E tem aqueles que, em vez de ser grato pelo cuidado de Deus, por aquele mensageiro que Deus usa para ensinar, que fica no pé instruindo, porque quer o bem, quer ajudá-lo, faz é virar as costas, ingrato em vez de ser grato, vira as costas em vez de agradecer, rejeitando o cuidado, rejeitando o amor de Deus, recusando, ignorando a palavra. Vou lhe dizer, ai daquele que recusa ou ignora a palavra por ser duro de coração. A pessoa que ignora a palavra, que é dura de coração, em vez de ser grato, se torna-se ingrato, adiante dos benefícios que da parte de Deus tem vivido. Eu vou dizer, essas pessoas elas vão ser colocadas à prova mais cedo ou mais tarde, e todos aqueles que têm sido ingrato na hora da prova não vai suportar, porque em vez de ser grato para com Deus, através daqueles que Deus usa para cuidar, tem alguns que é ingrato em vez de agradecer. Tem outros que agem de forma contrária. Quando Deus usa o pastor para puxar a orelha, fecha a cara, não gosta, vira as costas, ignorando, dureza de coração. Ei, eu vou lhe dizer, você que tem sido duro de coração, você que tem sido ingrato, você que rejeita o puxão de orelha, Deus vai te colocar numa prova. Deus vai fazer você gemer. Deus vai te quebrar no meio até você se render a Ele novamente. É melhor você ser grato. É melhor você se render. É melhor você agradecer a Deus e aceitar quando Deus usa alguém para puxar sua orelha. É melhor você agradecer quando Deus usa alguém para te repreender, para te disciplinar. No fim do versículo 2, a Bíblia diz que Deus aqui usou Paulo para enviar Timóteo, para que Timóteo exortasse a igreja dos Tessalônicos. Estava preparando exortar, que quer dizer disciplinar, estava preparando, indagando a fé desta igreja, tornando essa igreja uma igreja forte para suportar os trancos da vida. Tem pessoas que não suportam os trancos porque não aceita a exortação, não aceita a disciplina. E aí a dureza de coração por parte de alguns obriga Deus a colocar essas pessoas na prova, serem provados de forma dolorosa, para assim aceitar a correção da parte do Todo-Poderoso. Seja grato para com Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele fez. Seja grato para com Deus da força que Ele tem te dado. Seja grato para com Deus por Ele usar o mensageiro, a mensageira para puxar a tua orelha, para te disciplinar, para te colocar na linha. Seja grato a Deus por Ele usar o anjo da igreja, o homem, a mulher de Deus, para te chamar a atenção, para repreender quando precisa, mesmo quando não goste, mesmo quando fecha a cara, mesmo quando vira as costas. Eu vou continuar pregando, vou continuar disciplinando, vou continuar repreendendo, e vou dizer para os que são duros de coração: se você rejeitar a disciplina, a exortação de Deus, Deus vai te colocar numa prova, vai te quebrar no meio, para que você entenda que você não é nada sem Deus na sua vida, para que você entenda que a dureza de coração só está prejudicando a você mesmo. Não adianta. Estou falando para aqueles que são duros de coração, Deus vai quebrar no meio. Esses aqui foram exortados, sabe o que eles fizeram? Agradeceu, foram gratos, porque entendeu que era para o bem deles mesmos, entendeu que era a prol do benefício da fé deles próprios, agradeceu que estar indagando a fé deles era para o bem deles mesmos. Diferente de muitos hoje em dia. Muitos hoje em dia, quando é repreendido, disciplinado, fecha a cara, vira as costas, é ingrato. Vigia, cuidado você que dessa maneira tem agido, porque Deus só está cuidando de você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.